Olá, bom dia para você, seja bem-vindo ao Tô na Área deste sabadão, mais uma vez começando aqui em Armação dos Búzios. Você sabe que a Casa Band está montada, então a gente está sempre aqui na área trazendo o que o esporte em Búzios oferece de melhor. Nesse fim de semana está ocorrendo, aproveitando, claro, o feriadão, o Campeonato Brasileiro da modalidade. Então a gente vai entender vela oceânica, veleiros oceânicos, o que tem de diferente das outras modalidades de vela? Tá para entrar no cronograma olímpico de 2024, então ninguém melhor, que eu já vou apresentar ele aqui, portanto, o representante da Associação Brasileira da Modalidade, Adalberto Casais. Seja bem-vindo ao Tô na Área, muito obrigado por nos atender e bater esse papo com a gente. Já pergunto de prima, o que são os veleiros oceânicos? Bem, veleiros de oceano, eles têm uma diferença básica dos demais veleiros, na medida em que é uma competição envolvendo veleiros com dimensões diferentes, com pesos diferentes, com velas diferentes, tamanhos diferentes, tripulações diferentes. Mas como então igualar esses barcos e poder fazer uma competição? Isso é feito por meio de um certificado internacional. E nesse momento nós estamos conduzindo um campeonato brasileiro de duas regras, uma regra baseada em Paris, consagrada internacionalmente, e uma outra baseada em Londres, também consagrada internacionalmente. Essas duas regras, respectivamente IRC e ORC, são as que estão, nesse momento, modulando esses barcos para igualá-los. Então você tem barcos desde 50 pés a 30 pés, e eu diria que 30 pés, por exemplo, dá 10 metros de comprimento de barco, uma vez que cada 3 pés equivale a 1 metro. Então, para que aqueles que estejam nos assistindo entendam perfeitamente. O fato é que você consegue, por uma modelagem matemática, por intermédio desses certificados, igualar esses barcos que são diferentes, e no final das contas a gente tem um tempo corrigido que dará o resultado final, validando, portanto, a regata. Essa regata ocorre desde 1988, e esse ano nós conseguimos, fazendo uma sinergia com o INCAB, com o apoio aqui de todo o grupo do Complexo Areté, fazer aqui em Búzios, que é uma raia maravilhosa, talvez a melhor do Brasil. Bom, para a gente entender melhor como é feita a arbitragem dessa competição, porque a gente não está tão acostumado assim com os veleiros oceânicos, vai começar a ficar agora, porque a Band vai acompanhar tudo na semana que vem, tem a cobertura completa, enfim, só você ficar de olho no Tô na Área. Mas vamos saber como que a arbitragem toma conta dessa galera toda que vai para a água. Estou aqui com o Cuca, o Carlos Sodré, que tem experiência olímpica, está indo para mais uma edição de Jogos Pan-Americanos lá no Peru no meio do ano. Quero saber então, bom dia, seja bem-vindo ao Tô na Área, um pouquinho da sua carreira e como é feita a arbitragem, como é que é controlar todos esses barcos na água. Com esse vento que está batendo todo aqui em Búzios, fica mais difícil? Não, o vento em Búzios é um prazer. Claro que é um desafio para o velejador, um vento forte. Mas a raia de Búzios é espetacular, né? É um local que tem vento o ano inteiro praticamente, um lugar maravilhoso, é inquestionável quanto a isso. Aqui nos bastidores, o Fabrício, que está acompanhando a gente, perguntou para ele sobre o vento, quanto ele achava, ele já saiu dando a velocidade do vento. É só com experiência mesmo para saber, mas quem está na água normalmente sabe, né? A gente brinca que a gente costuma ver o vento, né? E pela experiência a gente sabe que hoje, logicamente, o vento está mais fraco, mas já tem aí 12, 15 nós seguro. Fala como é que é exatamente a arbitragem desse tipo de modalidade. Você tem costume de Olimpíada, mas são modalidades diferentes, né? Essa categoria tá para entrar no cronograma de 2024, mas ainda não tá lá. Como é que é a arbitragem aqui? Que tipo de penalidade vocês ficam de olho? Que tipo de arbitragem vocês fazem? Ou normalmente os atletas mesmos tocam, vocês ficam de olho mesmo só em questões pontuais? A regra basicamente ela é uma só para qualquer barco à vela, desde o barquinho radiocontrolado que existe, que é um barquinho de 1 metro, até barco de 100 pés. A regra é sempre a mesma, mas existem algumas diferenças. Por exemplo, no barco de oceano os percursos são maiores, é mais gente velejando dentro de um barco, então tem algumas variáveis de um barco de monotipo, que é um barco olímpico, um barco pan-americano, mas a regra é uma só para todos. Bom,
Bom, se estamos falando de veleiros oceânicos, tinha que trazer uma referência aqui, né, para vocês entenderem o funcionamento melhor da modalidade. Estou com um pentacampeão brasileiro aqui, tá vindo ali de Santos, Ilhabela, para participar pela primeira vez de uma competição aqui em Búzios, nesse Campeonato Brasileiro. Mário Martinez, pentacampeão. Obrigado por nos receber aqui no Tô na Área. A paisagem de Búzios é um negócio lindíssimo, não vou ficar me repetindo aqui, mas é a sua primeira vez aqui. Tá impressionado também ou o foco é todo na competição? Estou impressionado com Búzios, primeira vez, não conhecíamos. Estou impressionado com a raia muito boa, mas teve vento um pouquinho acima do tolerável para uma competição que fez com que muitos barcos sofressem avarias, alguns tripulantes se machucaram. Não no nosso barco, felizmente, mas foi um pouquinho acima da média. É acima da média do que vocês estão acostumados a encontrar em outras praças também, em outros locais de competição? Algumas competições como a Santos Rio a gente encontra esse tipo de condições, mas aqui por uma regata curta, onde exige muitas manobras, foi acima do esperado. Vento que a gente está sentindo aqui agora também, né? Aliás, tá até gostoso para dar uma refrescada, mas realmente é preciso ter cuidado com ele na hora das competições. Pentacampeão brasileiro, como eu já disse, Mário, conta um pouquinho da sua trajetória. São 30 anos já como velejador. Conta um pouquinho desses seus 5 títulos. Nós temos uma equipe há muito tempo velejando juntos, então é uma turma de sêniors, já há 30 anos, né, velejando juntos, então a gente tem uma equipe entrosada, é um grupo de amigos, não temos profissionais a bordo, a gente vem aqui só para se divertir mesmo e às vezes conseguimos uma boa posição. Na primeira bateria, vocês ficaram na 4ª posição, né? Como é que você faz essa avaliação numa competição que ainda tem mais baterias por vir? É um resultado satisfatório? Vocês estavam planejando mais? Ficou dentro da expectativa até pela questão do vento que atrapalha um pouco? Como é que você avalia? O vento forte é bom para o nosso barco, mas nós ficamos um pouco frustrados porque nós estávamos muito bem posicionados na regata até quase o fim dela, quando uma rajada de vento fortíssima fez com que o barco deitasse e tivéssemos algum atraso na nossa chegada, e por 1 minuto nós perdemos 2 posições, o que nos deixou um pouco frustrados, mas está valendo. Para você que está acostumado a acompanhar a Fórmula Indy, por exemplo, aqui na Band, é a mesma coisa, né? Segundos acabou fazendo toda a diferença. Mário, obrigado, foi um prazer te conhecer, boa sorte nessa reta final aí de competição. Obrigado, boa sorte para vocês também. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações, mostre o que você faz. Hoje, 1h30 da tarde, quartas de final, jogo 3. Flamengo e Corinthians, ao vivo. O rubro-negro abriu 2-0 na disputa e se o Timão vacilar, fica de fora. Você nunca viu nada igual, novo basquete Brasil, na moral. NBB. Tô na área de volta agora no estúdio. A paisagem do primeiro bloco era bem bonita, né? Mas chegou a hora de voltar para casa, porque amanhã tem decisão de Campeonato Carioca e esse vai ser o destaque. O nosso guerreiro, o comentarista, o Iara Araújo, já vai passar o seu panorama, o que é que ele está esperando para essa grande decisão, o jogo que vai encerrar o Campeonato Estadual, o Flamengo em vantagem. Mas antes de falar de Campeonato Carioca, vale lembrar que no meio de semana, na quarta-feira, tivemos Vasco e Fluminense em campo pela Copa do Brasil. Se você por algum motivo perdeu ou quer relembrar, eu vou passar agora os gols na tela para você.
O Fluminense saiu em vantagem contra o Santa Cruz no Maracanã. Gilberto contou com o desvio da zaga e fez o primeiro. Também em jogada pela direita, Luciano acertou o ângulo. Bonito gol, sem chances para o goleiro, 2-0 Flu. Já o Vasco visitou o Santos na Vila Belmiro e não teve a mesma sorte. Rodrigo pegou firme de primeira e abriu o placar. Logo depois, Jean Mota saiu bem da marcação e fez um lindo gol, 2-0 Peixe. Bom, as partidas de volta dessa quarta fase da Copa do Brasil acontecem já no próximo meio de semana, então vamos para o nosso telão interativo para ver a agenda antes de falarmos do campeonato estadual. Copa do Brasil, quarta fase, jogo de volta, Vasco e Santos, quarta-feira, 7h15 da noite em São Januário, enquanto o Fluminense vai visitar na quinta-feira, às 9h30 da noite, o Santa Cruz, lá no Recife, lá no Mundão do Arruda. O meio de semana também nos reserva Libertadores da América com o Flamengo, que teoricamente precisa só de um ponto para garantir a classificação. Vai na altitude, quinta rodada do Grupo D, contra a LDU lá em Quito, na quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio Casablanca. O Flamengo está muito perto da classificação, com 9 pontos, liderando a chave no saldo de gol, junto com o Peñarol. A LDU tem só 4, o San José só 1. Se eles empatarem, o Flamengo pode até perder a liderança, mas a LDU chegaria a 5 e no máximo iria a 8. O Flamengo, que no caso de empate já teria 10 pontos nesse caso, portanto se garantiria, e aí teria o confronto direto com o Peñarol na última rodada para definir liderança, situação bem confortável para o time do Flamengo na Libertadores nesse Grupo D. Só para completar esse papo de Copa do Brasil, já vou colocar o nosso comentarista aqui na roda de uma vez, porque o Vasco jogou com desfalques seríssimos, né, contra o Santos nesse primeiro jogo na defesa. O goleiro Fernando Miguel, que vive grande fase, e o Leandro Castan, que talvez seja um dos principais nomes do time na temporada. E de fato seria bem difícil visitar o Santos nesse panorama todo com desfalques, então já vou apresentar o guerreiro Iago Araújo, já está aqui comigo, antes de falar de estadual, esse palpitezinho da Copa do Brasil. Claro que ia ser difícil sem os dois, né? Bom dia, Leonardo. Bom dia, minha gente querida da Band, um abraço a todos. Sim, seria, não, nenhuma surpresa, já era esperado. Se você me permite, claro. Eu acho o Castan hoje o principal jogador. O principal, eu falei 1-2, é o, né? Para mim é o principal. E até no primeiro jogo da decisão contra o Flamengo, ele roubou umas bolas ali que podia ter sido pior, né? Ele jogou sozinho, né? Ele hoje é seguramente o melhor jogador com o Vasco. E ele volta de lesão muito bem, né? Nem parece que perdeu o ritmo de jogo, questão física. Foi a grande contratação do Vasco da Gama. O Vasco que está indo para o mercado, mas vou deixar isso mais para frente. Tá, vamos projetar a decisão, então. Vamos lá. Amanhã, vamos botar aqui o Iago, porque o público de casa fica sem dúvida. O serviço está aqui, jogo de volta, Flamengo e Vasco, amanhã, 4 da tarde. É jogão para você acompanhar. O Iaga, o negócio é o seguinte. Diga lá. O Flamengo venceu 2-0 a primeira partida. Sim. É claro que o Flamengo é melhor, porque há uma discrepância econômica que se torna uma discrepância técnica dentro de campo. Mas eu não acho que seja tão acachapante. Era isso que eu ia te perguntar. Desculpe, então. Claro, eu não acho que é tão acachapante assim, que você vê boa parte da imprensa esportiva, não é toda, claro, falar da impressão que o Vasco não precisa nem entrar em campo, né? Que já ia dar Flamengo de cara. Calma lá, né? Eu acho o time do Flamengo melhor do que o do Vasco, incontestável mesmo, mas não com essa diferença toda que eles falam, não. Mas nesse jogo especificamente, não dá para dizer que ele aconteceu? Talvez até por uma postura do Vasco, nem tanto do Flamengo. Eu vou tentar, se você me permitir aqui, resumir. O Vasco tem um time limitado, mas ele tem uma boa equipe. Eu não sei se eu consegui passar... Sim. O futebol é coletivo. A equipe do Vasco, o conjunto Vasco da Gama, não é medíocre. Não é excepcional, não é time para ser campeão brasileiro, mas não é medíocre. Briga ali na posição intermediária, no meio da tabela. O problema é que o Vasco tem um treinador medíocre. Eu ia te perguntar também a sua opinião. O treinador do Vasco tem um esquema de jogo covarde, ele não tem coragem de ousar, ele põe o Vasco marcando atrás da linha da bola. Só que o Flamengo não é o Bangu. Com todo o respeito que me merece, meu querido Bangu. Grande campanha esse ano. Não, eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo Bangu, adoro o Bangu. Fui homenageado pelo Bangu recentemente na Câmara do Rio de Janeiro. Adoro o Bangu. Eu estou falando de postura em campo. Você não pode marcar atrás da linha da bola e chamar o Flamengo para o jogo. Você vai tomar gol, não tem jeito. E o Vasco ainda deu uma sorte muito grande que o Flamengo não estava muito inspirado. Se virava uns 8. Do Valentim você já cornetou. Quero saber a sua opinião agora do técnico do Flamengo, do Abel. De fato, ele não consegue tirar o que o Flamengo poderia? Eu acho o Abel um baita treinador. Como acho o Luxemburgo, podem questionar à vontade. Eu acho o Luxemburgo um baita treinador, acho o Dorival Júnior um baita treinador. Agora, todos eles estão precisando passar por uma reciclagem. Eu acho que o Abel chegou num ponto que ele tem que parar um pouquinho e se reciclar.
Ele não está conseguindo mais tirar realmente do time o que o time pode oferecer. O esquema de jogo do Abel é manjado. A verdade é que ele não está conseguindo render, embora seja um baita treinador, não rende mais. Ter um time de galácticos, como se diz do Flamengo, nesse caso não pode estar atrapalhando um pouco o treinador? Na dúvida de quem botar, ele acaba mexendo demais no time e aí não existe um plano tático concreto para a equipe? Mas aí eu acho que ele tem que ter a personalidade. Por exemplo, se fosse assim, o Real Madrid não poderia ter treinador, o Barcelona não poderia ter treinador. O cara tem que ter a personalidade de botar o elenco sentado no gramado e falar, eu só posso escalar 11. Vamos respeitar os companheiros. Assim como ele está jogando, amanhã pode ser você. Então, isso é uma questão de personalidade. Como é que ele vai fazer? Ele não pode escalar todo mundo. Essa é a resenha que o Tonaga está fazendo, projetando a grande decisão de amanhã. Temos algumas dúvidas, não muitas, mas algumas. E o Iara, no nosso campinho tático aqui, vai tentar. O Iara é você que vai escalar, porque você que é o comentarista. Eu só vou mexer aqui no nosso campinho tático. Agradecendo mais uma vez ao Luciano, da Sim Locações, nosso parceiro, está sempre providenciando essas ferramentas tecnológicas, essas tecnologias maravilhosas, como diria o nosso companheiro lá, né? Sensacional. O Flamengo não tem dúvida nenhuma em defesa, tudo tranquilo. Os dois volantes, Arão e Cuejá, titularíssimos, né? O Arão o Arão é questionável, mas não vai mudar, né? Fenômeno. Mas o Abel não vai tirar o Arão. Fica, né? Não temos Bruno Henrique, então temos algumas dúvidas aqui. Temos aqui uma cartela de atletas. Acho que já dá pra gente imaginar que o Gabigol, cadê o Gabigol aqui? Vai ser o titular no ataque. Claro. Né? Até porque o Bruno Henrique está suspenso, então Gabigol titular no ataque. E tem que jogar mesmo. Né? Tem que jogar, é um dos artilheiros do campeonato. Você colocaria no meio quem? Diego ou Arrascaeta? Rapaz, eu colocaria o Arrascaeta. 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 Você deixaria o Diego no banco? O Diego é um baita jogador, mas eu acho o Arrascaeta mais contundente, mais vertical. Ele joga em direção ao gol. Eu colocaria o Arrascaeta. E aí, na ponta direita, Everton Ribeiro. Nenhuma discussão. Os melhores, joga né? bola esse Everton Ribeiro, hein? Então... Que contratação, hein? Que jogadoraço. Não, perfeito. Perfeito. O Everton Ribeiro é fantástico. Bola. Baita jogador. E aí lá na ponta seria de Vitinho, então? Já que o Arrasca tá no meio? É uma opção. Eu não morro de amores pelo Vitinho, não, mas realmente... Vou entrar na frente do telão só para chegar aqui, tá, gente? Vitinho, então. Realmente. Diego no banco, então, na sua formação, assim como no primeiro jogo. Sim, Diego no banco. Arrascaeta que na primeira partida jogou na ponta, né? Sim, mas se você pegar o primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo foi muito bem. Foi. Muito bem, espetacularmente bem. Criou bem, né? Leve-se em conta a maneira, com a postura covarde que o Valentim armou o Vasco, mas o Flamengo jogou o primeiro tempo perfeito. Perfeito. Se não tem Castanho e Fernando Miguel, tinha metido uma goleada. Tinha começado. Não, virava antes, com 4 ou 5 o primeiro tempo. Eu vou te falar uma coisa, o Vitinho que está me incomodando. Você quer trocar? Dá tempo, ainda não troquei pro Vasco. Não tem outra opção, tem que ser isso aí mesmo. Mas... Você jogaria assim se fosse o Flamengo? Por falta de opção, colocaria o Vitinho, mas no meu time ele não jogaria, não. Não quero interferir na sua escalação. Arrascaeta lá e Diego aqui? Teria essa possibilidade, ó. A gente pode... Não, deixa o Arrascaeta assim lá. Mesmo? Deixa o Arrascaeta Arrascaeta no lá. meio? Não, sem Diego? Então, vamos fechar o time aqui mesmo. Arrascaeta no ponto. Arrascaeta no meio. Isso. Porque eu ia sugerir o Arrascaeta na ponta, mas enfim. Mas deixa ele ali. Arrascaeta no meio e Vitinho de um lado. Arrascaeta hoje é um jogador inquestionável e joga muito bem nessa posição aí. Ele vem de trás e vem muito bem. É um jogadoraço de futebol. Vale o quanto pesa. Vale o quanto pesa. Foi uma contratação. O Flamengo está muito bem. Né? Muito bem servido. Muito bem. E o Vasco? O Vasco que joga sempre com 2 volantes, 1 meia, 2 pontas. Esse riso que eu fiz aqui não foi menosprezando o Vasco da Gama. Por favor. Até porque todo mundo sabe que eu sou vascaíno. Lógico. Não tem segredo. Eu acho que ninguém ia nem pensar isso. Eu nem nunca fiz segredo para ninguém que eu torço pro Vasco. Agora, eu ri por causa do Valentim. Vamos lá. O Vasco normalmente joga com 2 volantes, 1 meia, 2 pontas e 1 centroavante. Precisando da vitória, mesmo que seja difícil, não vale a pena abdicar de um volante com 2 meias? Se tivesse um treinador ousado, sim, com certeza. Até porque o Vasco não tem... Se a gente vai falar do Flamengo, a gente pode ter a tranquilidade de ficar aqui pensando, mas bota o Vitinho, ou põe o Diego. O Vasco não tem essa gama de opções. O Vasco só tem um caminho, é partir para cima do Flamengo. Só que não vai acontecer isso. Tá. Como você escalaria o Vasco? 2 meias? 2 meias. Então tá. Sem dúvida. Bruno César é um deles? Ai, ou não também? Eu não colocaria o Bruno César. Rapaz, quem você colocaria? O Lucas? O Lucas, sem dúvida. E quem seria o outro segundo? Sem dúvida. Ai, Bruno César é duro de aguentar, cara. O Bruno César é doloroso de aguentar, rapaz. Tá dando tempo, Iaga.
Eu tô pensando. O tempo que você tem regulamentar para escalar o time. O time é muito fraco, cara. O time do Vasco é horroroso. Improvisa alguém? Rossi no meio, talvez? O Rossi está machucado, né? Não sei se ele volta. É verdade. Tá essa dúvida. O Rossi está machucado. Seria 2 volantes e 2 meias. Agora o problema é quem vai botar. Você mudaria o esquema, então? 2 volantes e 2 meias. Rapaz. Sim, mas não tem outra opção, Leonardo. Como é que você vai jogar? Você precisa fazer 3 gols, Leonardo. Tá, então vamos seguir. Já que você tá nessa dúvida aí cruel do... Pô, mas é uma dúvida dura. Vamos pro ataque, centroavante. Eu colocaria o Thiago Reis. Thiago Reis. O Max. Perdão, esse aqui é o Raul. Vamos lá. Thiago tá aqui. Já. Não iria de Max, né? Não. Até fisicamente não tá bem. Não. Ele não tá bem fisicamente e não tá bem tecnicamente. Também não. O lado direito, quem que você colocaria? Pikachu mesmo? Pode ser. Pikachu. O Pikachu não joga nada, né? Vamos deixar o campinho do Vasco incompleto, porque a sua dúvida foi de partir o coração. Rapaz, mas o que você vai fazer? Me fala, me dá as opções que você tem aí. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu tinha pensado em 2. O meu seria com 2 meias, porque por falta de opção teria que ser o Bruno César, um volante. E aí volante? Um volante. Não, eu jogaria com 2. Não, tem que ser Lucas Mineiro, Bruno. Lucas Mineiro, exatamente. O Bruno, o Raul, o Lucas Mineiro. E o Marrone lá do lado esquerdo, não tem jeito. O Marrone. Agora joga a camisa pro alto aí, vê quem cai aí pra fechar, porque é duro, amigo. Isso? Fechou assim, então? Fechou assim, não vai ter outro jeito não, cara. Acho difícil. Eu vou falar pra você, torcedor vascaíno. Eu não acredito nessa reversão, não. Eu não acredito. Eu acho que o Vasco vai se abrir e vai tomar uma piaba do Se Flamengo. Fizer o meu time aqui, acho que vai mesmo. Sim, mas se ele abrir, perde. E se ele ficar, que é o que vai acontecer. Não se iluda, que o Vasco não vai jogar assim. O Vasco não vai jogar assim. Ele vai botar 3 volantes, vai fechar o time do Vasco, vai botar as 2 linhas de marcação do Vasco, jogando da intermediária para trás, e ele vai chamar o Flamengo para o jogo de novo e vai perder outra vez. Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, não por ser Vasco, pelo espetáculo. Não, lógico. Aqui eu estou falando jogo com equilibrado é melhor para todo mundo. Vou falar com muita honestidade, Léo. Eu não acredito, mas eu acho que o campeonato está ganho. Eu não acho que o Vasco reverta isso. Então eu estou falando muito como franco atirador. Entendi. Iaga, muito obrigado. Nosso tempo já foi para as cucuias. É muito bom debater futebol contigo, mas vou precisar encerrar. Valeu, bom dia, até a próxima. Tristeza. Obrigado, gente. Um abraço para todos. Boa decisão amanhã. E com paz, né? Para todos nós, o Maracanã cheio e um grande jogo para todo mundo. Daqui a pouquinho tem o Mundo das Lutas aqui no Tô na Área. Até já. Hoje, 4 da tarde. Cadê a coordenadora? Marketing de guerrilha. Reveja a prova que foi um estouro. E na próxima segunda, 10 da noite, começa o aquecimento para o aprendiz. Porque às 10h30 tem desafio inédito. Eles vão pôr a mão na massa para vender a maior quantidade possível. Eu tava arranjando espaço ali, pô. Quem der prejuízo, tá fora. Por isso que eu falo que você não tem visão. O aprendiz. Neste domingo. Voa lá. Caixa misteriosa das pimentas. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Você pegou o meu camarão. Peguei? Cara, não tô conseguindo fazer maionese. Ai, meu Deus. Mas pimenta nos olhos dos jurados é perigo. Você tá aqui vestindo o avental do Masterchef e apresenta isso e a gente tem que avaliar? Não, bruxinha sem filha não. Neste domingo, 8 da noite. Fala pra gente se ele tem talento ou não. Masterchef. Tô na área de volta, conforme prometido, Mundo das Lutas, vamos falar de jiu-jitsu. Vamos receber aqui um lutador que se auto-intitula Caçador de Medalhas. E isso faz todo sentido, porque só nesse mês de abril ele já conquistou 3. E ele tá aqui com todas elas para mostrar pra gente. Henrique Pimentel é o nosso convidado. Seja bem-vindo, Henrique. Parabéns pelas conquistas, pelas medalhas. Caçador de medalhas de fato, né? Como eu disse, 3 só em abril. Torneios muito importantes, disputados na capital, disputados no Rio, o Rio Challenge e o Rio Open. Então, bom dia e parabéns pelos resultados nesse mês. Bom dia, obrigado. Foi uma experiência boa, né? E minha ideia é preparar para o Campeonato Brasileiro, que está próximo agora, na primeira semana de maio, onde na semana passada eu conquistei a medalha de prata com kimono, no Rio Challenge da Federação SAF. Pode levantar e mostrar ali para a galera na câmera 3, ó. Isso. E no anterior a esse, eu lutei um campeonato sem kimono também, que é uma outra modalidade do jiu-jitsu, onde na categoria eu consegui medalha de ouro, categoria marrom pesadíssimo, e no absoluto, que reúne os campeões de todas as categorias, eu consegui a medalha de prata.
Explica pra gente o que é o Rio Open, o que é o Rio Challenge, porque duas competições, porque uma semana só de diferença, né, entre eles, o que eles são, o que eles representam, contando ponto para ranking nacional, qual a função deles, conta a diferença dos dois. Esse aqui é uma federação do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e basicamente a gente luta etapas todas no Rio. Esse outro que a gente considera a principal federação do país, que é a CBJJ e IBJJF, a gente luta etapas no Brasil inteiro e no exterior também. Vamos voltar um pouquinho no tempo, conta um pouquinho mais da sua trajetória, quando é que você começou no jiu-jitsu, quando que a modalidade surgiu para você, quando você percebeu que dava para ser um atleta de verdade, buscando resultados, competindo meio que profissionalmente, podemos dizer assim, né? Então, comecei tem pouco mais de 5 anos, estava cansado de fazer algumas atividades físicas que eu já fazia e queria um esporte novo para mim. Procurei o jiu-jitsu no primeiro dia, já gostei, e com 15 dias de treino já fui no primeiro campeonato. Claro que eu apanhei pra caramba, mas não desisti, continuei e fui seguindo. Já consegui ser campeão brasileiro pela CBJJ, que é a principal federação, 2 vezes, mas eu consegui sem kimono e consegui por equipes. Esse agora é com kimono, é uma modalidade que eu ainda não consegui ser campeão, que eu estou tentando ainda para completar a tríplice coroa, né? E já lutei fora também, já lutei o Mundial nos Estados Unidos, o Pan-Americano que eu fui campeão sem kimono, nos Estados Unidos também, Nova York, e lutei o Europeu em Portugal. O currículo dele é realmente muito bom, não é a primeira vez que ele vem aqui, e o motivo é exatamente esse, né? Grandes conquistas, disputando fora do país, torneios interessantes aqui dentro, sempre com bons resultados, é por isso que o Henrique, mais uma vez, está aqui na área com a gente. Você falou dessa questão da diferença com kimono, sem kimono. Vou perguntar qual é a diferença das duas modalidades, é óbvio que uma tem kimono e a outra não, né? Mas, além disso, há um sistema de pontuação diferenciado, locais onde você pode pegar em um, no outro não pode. Como é que funciona? Qual a dinâmica de um e de outro? Na verdade, justamente o que você falou, com kimono você você pode pegar na calça, na camisa, né? E sem kimono você não pode fazer pegada nenhuma, só mesmo movimentos no corpo da pessoa. Então, o que modifica, teoricamente, é isso. A pontuação é diferente também ou não? A pontuação é a mesma. Tempo, tudo a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Muda mesmo sem kimono é mais solto, né? O jiu-jitsu não fica tão preso devido a não ter local para segurar, né? Pegada, né? Você gosta mais de um, tem uma facilidade? Mais sem kimono. Sem kimono? Que eu tenho mais conquistas assim no sem kimono. Você falou da preparação para o Campeonato Brasileiro que está vindo aí, bem próximo já, né? Está chegando, como você falou aí no comecinho de maio. Como é que está a sua preparação? É um torneio que exige uma preparação diferenciada porque tem um nível técnico maior, por ter pessoas de diferentes escolas, de diferentes academias? Como é que está a sua reta final de treinamento? Então, eu procuro focar nas posições que eu gosto de fazer na luta, junto com o meu mestre lá, o Marcos Godinho, e a gente procura trabalhar essa parte mesmo, dos movimentos que eu gosto de fazer e dos movimentos que eu tenho dificuldade. Então, a gente trabalha basicamente na reta final, nessa questão dos movimentos mesmo. Treino normal, depois do campeonato a gente volta de novo. Henrique, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelas conquistas. Só aqui tem 3, eu sei que tem muitas outras guardadas, né? Não à toa, você é o caçador de medalhas, então muito obrigado. Parabéns, boa sorte no Campeonato Brasileiro. Falou, obrigado. Bom, para você que nos acompanhou hoje, muito obrigado, um grande abraço a todos, valeu pelo carinho, pela audiência. Entre em contato com a Band Rio Interior pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, está aparecendo tudo aqui embaixo para você. Estaremos de volta no próximo sábado, às 11 da manhã, aqui na tela da Band com Tô na Área. Valeu, abraço, tchau, fui!